Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Bruno Vinícius, novamente para resolver uma questão de geometria. Essa questão foi uma sugestão de uma menina que tem um nome muito bonito, chama Bruna, e é uma questão de geometria, uma questão da CPS. Vamos ler o que a questão está falando, uma questão que trabalha um pouco de semelhança de triângulos, mais a ideia de semelhança de triângulos, mas tem algumas manipulações algébricas também. Vamos ver o que fala a questão para a gente. A questão ela fala o seguinte: Suzana quer construir uma piscina de forma triangular em sua casa de campo, conforme a figura a seguir. Ela deseja que as medidas S e T sejam diferentes. A área da piscina tenha 50 metros quadrados. A borda de medida S seja revestida com um material que custa R$ 48,00 o metro linear. A borda de medida T seja revestida com um material que custa R$ 75,00 o metro linear. Ao conversar com o arquiteto, porém, Suzana foi informada que já foi construída uma saída de água, que fica a uma distância de 3 metros da borda de medida T e a 7 metros da borda de medida S. Para que a terceira borda da piscina passe por esse ponto, T deve ser aproximadamente igual a... Bom, então está aqui o desenho esquemático da questão. Reparem que é uma questão de enunciado bem longo, enunciado bem extenso, com muitas informações, o que normalmente é um dificultador para o aluno. Mas vamos lá. A questão ela fala o seguinte: essa informação nós vamos guardar ela por enquanto. A área da piscina é 50 metros quadrados. Daqui a pouco nós vamos usar. Lembrando que a unidade que iremos trabalhar é metro. Todas as outras medidas também foram fornecidas em metros. Legal. Foi dada uma informação de que essa terceira borda da piscina será construída de tal forma que ela esteja a 3 metros dessa borda. Na verdade, uma das saídas de água estará a 3 metros dessa borda T. Então eu vou ter um ponto aqui que será justamente a saída de água, e esse ponto estará a 3 metros, como a distância é perpendicular, a 3 metros da borda T. E estará também a 7 metros da borda S. Bom, coloquei aí essas duas distâncias. E aí vem uma observação que eu já fiz em outras questões, estou fazendo novamente. Uma questão em que apareçam triângulos, e na verdade apareça triângulo dentro de triângulo, não é regra, mais uma vez eu chamo a atenção, mas é dica. Normalmente, triângulo dentro de triângulo pode procurar semelhança, que a chance de aparecer é grande. Aqui vai aparecer semelhança de triângulo? Vai sim. Reparem que eu tenho 3 triângulos, o triângulo maior e 2 triângulos menores. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher trabalhar com o triângulo grande e um dos triângulos pequenos. Vou trabalhar com o triângulo de cima. Poderia ser com o de baixo? Sim, poderia também. Vamos trabalhar com o triângulo de cima. Lembrando que no triângulo grande eu tenho os catetos S e T. No triângulo pequeno, que também é um triângulo retângulo, eu tenho um dos catetos e o outro já nós iremos determinar. Mas antes vamos concluir a semelhança. O triângulo pequeno ele será semelhante ao triângulo grande? Sim, certamente será. Por quê? E o que precisamos para concluir a semelhança? Ângulos iguais. Se tivermos 2 ângulos iguais nos triângulos, eles sim serão semelhantes. E reparem que o triângulo grande é um triângulo retângulo, bem como o triângulo pequeno. E além disso, o triângulo pequeno e o triângulo grande possuem aquele ângulo lá de cima, um ângulo comum. Então, se eles já têm 2 ângulos iguais, eles sim serão semelhantes. Bom, como eu havia falado, os catetos do triângulo grande são S e T. Os catetos do triângulo pequeno, um deles vale 3. E o outro cateto, quanto valerá? Vamos comigo. Esse tamanho vale 7. Como eu tenho ângulos de 90 graus, se esse tamanho vale 7, do lado de cá também vale 7, uma vez que eu formei aqui um retângulo. Bom, esse lado todo vale T, ou tem medida T. Como a parte de baixo vale 7,
o que teremos na parte de cima é tudo menos a parte de baixo, ou seja, t menos 7. E com isso a gente consegue montar a proporção de forma bem bacana. Vamos partir aí do triângulo pequeno para o triângulo grande. Eu posso falar que no triângulo pequeno eu tenho um cateto 3, que corresponde ao triângulo grande, ao cateto S. Bem como no triângulo pequeno, ou voltando para o triângulo pequeno, eu tenho um outro cateto que vale t menos 7, que está para no triângulo grande, o cateto de cá. Esse está para esse, assim como esse pequeno está para o todo. Então está para t. Bom, já temos uma proporção, uma igualdade entre razões. Eu vou simplesmente multiplicar cruzado essa expressão. Aqui eu vou ficar com 3t igual a, multiplicando aqui, s vezes t menos 7s. Bacana, reparem que é uma expressão que possui duas incógnitas, t e s, e o nosso objetivo é descobrir o valor de t. Agora sim eu vou usar a informação inicial lá do enunciado, relativa à área da piscina. A área da piscina foi dado que vale 50 metros quadrados, mas reparem que a figura grande é um triângulo retângulo. Sendo um triângulo retângulo, a área eu posso entender como qualquer triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Só que nesse caso, base e altura coincidem com os catetos. Então eu posso escrever que S vezes T sobre 2, área de triângulo, base vezes altura sobre 2, isso é igual a 50. O que nos leva a concluir que S vezes T é igual a 100. Lembre-se que eu quero descobrir o valor para t. Portanto, eu vou isolar nessa minha expressão o s, para que eu fique com esse s em função de t. Ou seja, o s é igual a 100 sobre t. E o que eu vou fazer com esse s agora? Eu vou substituir na equação que eu tinha anteriormente. Então, aonde aparecer o s na minha expressão, eu vou colocar 100 sobre t. Reparem que aqui eu tenho um S, estou colocando 100 sobre t, vezes o próprio t, menos 7 vezes o S, que é 100 sobre t. Joia! Daí para frente será manipulação algébrica, que não será difícil. O t a gente sabe que não é zero, porque é um dos catetos do triângulo, então eu posso fazer essa simplificação tranquilamente. Ajeitando essa expressão, temos que 3t será igual a 100 menos 700 sobre t. E agora o que eu vou fazer é tirar o mínimo dessa expressão inteira. Detalhe que eu vou tirar o mínimo, já vou cortar o denominador, porque eu vou tirar o mínimo dos dois lados e esse denominador não será zero. Tirando o mínimo que é t, por 1 dá t vezes 3t dá 3t ao quadrado. Por 1 dá t vezes 100, 100t. Por t dá 1 vezes menos 700, menos 700. Como eu falei, o denominador já pode ser cortado. O que é que nós ficaremos aqui então? 3t ao quadrado, jogando tudo para um lado só da igualdade. Menos 100t mais 700 igual a zero. O que torna para a gente uma equação de segundo grau. E agora é só resolver usando Bhaskara, calcular o delta e tudo mais. Calculando o delta dessa equação, eu vou ficar com menos 100 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 700. Ou 10.000 menos 8.400. E esse é o momento que você pode dar um sorriso. Porque o delta é igual a 1.600. E reparem ainda mais, 1.600 eu posso entender como 16 vezes 100. São dois números que possuem raiz quadrada exata. Quando a gente vai calcular e resolver Bhaskara, a gente vai precisar calcular a raiz desse delta. Então vamos em frente. Para calcular as raízes,
ou os valores de t, porque a nossa equação do segundo grau é em t, temos menos b, que nesse caso será 100, mais ou menos a raiz de 16 vezes 100 é 4 vezes 10, que é 40, sobre 2A, um pequeno cuidado porque o A aqui é 3, 2 vezes A é 2 vezes 3, que é 6. Dois possíveis valores para t, 100 menos 40, que é 60 sobre 6, e 140 sobre 6. Reparem que 60 sobre 6 vai nos fornecer como resultado 10. E aqui aproximadamente 23,3. Aí a gente volta para o enunciado, porque lá tem uma informação importantíssima. Lá fala para a gente que S e T devem ter valores diferentes. E reparem que se o T vale 10, substituindo aqui, eu tenho que o S também daria 10. Então, se T igual a 10, S também seria 10. Valores iguais para a gente não serve. Então, eu posso eliminar essa alternativa. Ou seja, a única alternativa válida para a gente, lembrando que estamos trabalhando em metros, é 23,3, solucionando assim a questão. Espero que tenha ficado claro para vocês, é uma questão de enunciado grande, uma questão com bastante informação, isso traz um grau de dificuldade um pouco maior para os alunos, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Bruna, um grande abraço, qualquer dúvida pode mandar que a gente dá um jeito de resolver. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, e viva o Galo sempre.